Gente, muito bom dia a você que está acompanhando a nossa programação. Começa agora mais uma edição do Mais Saúde, falando de conscientização e também prevenção. Olha, mais uma vez, a gente tem a honra de receber aqui no nosso programa Eliana Silva, farmacêutica da Elifarma, né? Nossa mesa aqui, nossa bancada já está repleta de coisa boa. A gente vai falar hoje chá medicinal. Como que isso é importante para a vida da gente? Muita gente acredita nisso. Bom dia, obrigado mais uma vez. Bom dia, Ranieri, bom dia a todos. E esse é um assunto bem interessante porque falar de plantas medicinais faz parte da minha vida, né? Então, desde pequena, eu já preparava meus chás medicinais para as minhas bonecas. Minha história começa daí. Isso há mais de 30 anos. Muito mais, Olha porque imagina, há 33 anos eu tenho de empresa. Minha mãe, Ana Maria, tinha um jardim. Então eu pegava as folhas no seu jardim e preparava os chás para as minhas bonecas. Então os chás, eles fazem parte da minha vida. Eu acredito bastante nos chás. E é o interessante que nós possamos começar a falar hoje preparando um chá, para que vocês possam entender a questão do tempo. Então, pois é, e aí você estava me falando assim, nos bastidores, às vezes as pessoas não sabem fazer o chá correto. É verdade, para que nós possamos ter um melhor aproveitamento dos chás e não dizer assim, aquele chá não tem efeito, aquele chá me fez mal. É bom que a gente possa saber preparar. Isso é um ponto importante, que aí eu vou mostrar agora e depois do intervalo, nós vamos mostrar a razão pelo qual nós estamos começando pela preparação. Então, eu vou precisar da sua ajuda. Claro, Daniela. Vamos lá, olha, tá aqui então, até pedir para o Lau dar uma focinha mostrando aqui pra gente, já tem a água já aquecida aqui, e você trouxe pra gente os dois tipos de chá. Esse é o chá? Esse aqui é o chá verde. Só coloca aqui pra você tá? Esse aqui é o chá verde, eu vou colocar o equivalente a 5 gramas. Porque... Que é o quê? Uma colherzinha média, uma colherzinha normal. Exatamente. Essa é uma colher que não é a de sopa, é a colher de sobremesa. Pode me passar o chá de hibisco? Aqui tem o hibisco, inclusive ele tem um cheiro bem peculiar, bem delicioso. É bem interessante esse chá, eu acho um chá assim muito bonito. E a mesma quantidade, ó, gente, ó, pouquinho aqui, ó, tá vendo? E aí você pode colocar aí. E aí vamos adicionar a água fervente. Essa água que digamos, tá quente, mas ela não chegou a entrar em ebulição. Ela fica em torno de 90 graus, tá? Ou seja, é uma morninha. Isso. Não é? Então, vamos tampar. Aí a gente coloca agora, pode tampar. que muita gente não faz isso, não é? Exatamente. Olha, a gente se pega assim. E aí eu vou explicar no final o motivo pelo qual nós estamos fazendo isso. Vocês podem verificar aí... É o famoso abafar. Que já está tendo uma reação, né? Nós temos um efeito visual muito bom. Então, essa é a extração de complexos fitoquímicos que tem em cada substância, né? Em cada planta medicinal dessa. E do hibisco a gente já vê, olha, a coloração dele fazendo efeito, que é lindo, ele é muito né? bonito. Dá até gosto de tomar. Então, nós podemos começar a falar das plantas medicinais com ênfase nos chás. Os chás, eles podem ser utilizados, como nós utilizamos aqui, com uma única planta, mas nós também podemos fazer um blend. O que é um blend? É mais de uma planta que eu posso colocar junto aí. Então, com o objetivo de potencializar, com o objetivo de mudar o sabor. Vários são esses objetivos. Aí fica aquele mix de chá que a gente conhece por aí. Exatamente. Juntando várias ervas, várias plantas, a gente consegue ter um resultado bem legal. Ele tem um efeito bem interessante porque eles podem se completar com a questão das suas ações. E aí contar um pouco da história. Então, como que começou a história do uso dos chás, né? Então, o uso dos chás, ele já vem desde 2737 a.C. E começou na China com o imperador chinês Shen Nung. Então, tinha o hábito de, ao tomar a água ser fervida para matar micro-organismos. E aí ele descansou embaixo de uma planta, né, do lado, e aí deixou esse copo com água fervente. E aí
percebeu que quando ele acordou, tinha algumas folhas nesse copo, né, dele, que ele deixou lá esfriando. E aí ele gostou do que gerou, né? Então teve uma reação, como nós estamos vendo aí, está tendo uma reação, e ele, a partir daí, começou a ser utilizado. Então a origem é no Camellia simnensis, nesse chá que é mundialmente conhecido e tem inúmeras pesquisas, e é um queridinho de muitas pessoas, porque ele realmente tem um efeito bem amplo, né? E o que nós podemos dizer dos chás? Os chás, eles têm... Por que eles têm ação? Porque cada um deles tem muitas substâncias químicas. E são justamente essas substâncias químicas que vão ter a ação terapêutica. Então, olha, só para você ter uma ideia, cerca de 10% de todas as plantas que existem, elas são estudadas. E cada dessa planta que é estudada, nem todas elas são estudadas, todas as substâncias que tem, né, nessa planta. Então, existe muita pesquisa, mas ainda é necessário fazer mais pesquisas, porque realmente é assim, um universo muito grande, o que ela pode nos proporcionar é também muito grande. Legal. Olha, inclusive, a Eliana trouxe aqui pra gente, né? Olha, essa listinha aqui, vou até pedir pro Lau dar um close aqui pra gente também. Eu achei o máximo, tá? Olha, tá aqui lista de ervas medicinais, tá? Para você. E aqui atrás tem as dicas de preparo dos chás, né? Infusão, detoxão. É legal isso, é importante. E a gente se depara aqui com muitas, né, ervas que a gente às vezes nem sabia. Dá para fazer chá da folha do abacateiro? Sim, com certeza. Legal, legal. Diurético, né? Cálculos renais, diarreia e dores reumáticas. Interessante isso, as pessoas não sabem. E hoje, Ranieri, a evolução dos chás tá bem intensa, né? As pessoas estão usando cada vez mais, o pessoal, o fitness, né, utiliza bastante. E agora o que está sendo muito utilizado é o suchá. E é o que isso? É suco de chá? Exatamente. Então, por exemplo, esse chá de hibisco, como é que nós podemos fazer ele ser um suchá? Nós podemos colocar cubinhos de melancia, pode ser cubinhos gelados, né, e folhas de hortelã. Legal. Então, isso dentro do chá? Dentro do chá. E o cubinho de melancia normal, cortadinho? Cortadinho, você coloca aí. Por exemplo, estou fazendo o chá. Deixo ele aí, espero esfriar. E aí, o que acontece? Eu já deixei a melancia cortada, né, gelada, e aí eu coloco aí... Como se fossem pedrinhas de gelo de melancia? Isso. E aí eu adiciono, ou agora, ou depois eu posso adicionar as folhas de hortelã. Nossa, deve ficar uma delícia. Isso você pode tomar no meio da manhã, você pode tomar no meio da tarde, nos intervalos, quando tiver vontade de tomar uma água, você pode estar fazendo uso disso tranquilamente. E o legal é que é uma bebida refrescante, né? Ainda mais para o nosso clima, é interessante isso, né? Dá para fazer aí, olha, esse suchá, tenho certeza que você vai gostar, até rimou aqui. E outra coisa que é importante falar é como que nós vamos preparar isso. Por exemplo, a panela que nós preparamos em casa. Essa panela, ela não pode ser de alumínio, ela não pode ser de metal, pode ser de inox, pode ser de vidro, pode ser aquelas esmaltadas, tá? Porque esses metais, eles podem interferir nas substâncias. Assim mesmo como a colher. É interessante que eu possa padronizar sempre um tamanho de colher. Não pode ser uma colher pequena demais, que eu não vou colocar a quantidade suficiente, e não pode ser uma colher grande, porque aí eu vou estar colocando uma colher, uma quantidade maior. Pode errar na dosagem, né? E aí aquilo que é para ser um benefício, ele já deixa de ser um benefício, ou então não tem a sua eficácia terapêutica. E aí então uma colher também é interessante. E você vai ver que no final nós não vamos precisar estar mexendo, porque não precisa adoçar. Os chás, eles são para serem consumidos sem açúcar, sem mel, sem nada. Porque senão perde totalmente o efeito. Exatamente. Então, todos os utensílios são importantes. As xícaras também não podem ser as de metal, o ideal é aquela de porcelana, a de vidro, com essa daí. Então, qual que é o ideal? Você trouxe para mim já uma água já aquecida, essa água foi aquecida como?
Ela foi aquecida no fogão, nós não deixamos ela entrar em ebulição. Colocou lá rapidinho. Rapidinho. Antes de ferver. E antes de ferver, eu coloquei numa vasilha para trazer e ela está bem aquecida. Assim mesmo você pode fazer em casa, né? Porque geralmente as pessoas colocam água para ferver naquele papeirinho de criança, né? Então naquela panelinha que a gente faz a água do café. Tem que ter o cuidado também na hora de ferver a água, não pode ser qualquer panela? Exatamente. Na verdade não é nem ferver. Não entra nesse processo, é só deixar esquentar. Porque o que acontece? Se você deixar ferver, você pode perder essa substância ou oxidar. Então não é interessante que isso aconteça. Aí você prepara a sua xicarazinha, deixa do jeito que a gente fez aqui e daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado desse chá, né? Por que foi interessante fazer dessa forma correta? A Helena vai falar pra gente daqui a pouquinho.